Você acorda com o som leve do vento passando pelas palmeiras. O calor ainda suportável das primeiras horas da manhã no Antigo Egito. Sua casa é feita de tijolos de barro seco, simples, com um chão de areia batida e uma esteira onde dorme desde pequeno. Mas hoje, como todos os outros dias, você acorda sem saber se vai trabalhar ou esperar. Isso não é sobre férias, é sobre o Nilo. Aqui, tudo gira em torno dele. Você não planta quando quer. Você planta quando ele deixa. O Nilo é o relógio do império. O patrão, o mensageiro, o rei de verdade. E ele não se apressa. Você abre a porta e caminha até a margem, como fez nos últimos 12 dias. E nada. O rio está calmo, sereno, preguiçoso até. Todo mundo quer que ele transborde. Mas ele não dá sinais. E ninguém sabe se vai ser amanhã ou daqui a 3 semanas. No Egito, até a ansiedade é milenar. As cheias do Nilo são como uma maratona de espera coletiva. Os campos ao redor estão secos, quase estalando. Mas a vida está suspensa. Ninguém planta, ninguém colhe. Você observa o céu, tentando achar um sinal. Alguns mais velhos dizem que o tom das nuvens é um aviso. Outros, que é o cheiro da água que anuncia. Mas no fundo, ninguém sabe. E por isso todos esperam. Enquanto isso, seus vizinhos fazem o mesmo. Um velho desenha espirais na areia, talvez uma oração. Uma criança joga pedras no rio, tentando provocar. Uma mulher assa um pão pela 4ª vez esta semana, igual aos outros 3. É como se todo mundo estivesse num ritual de tédio coreografado. Você volta para casa e se senta. Talvez hoje seja um dia de ajudar a pintar o templo. Ou então ir até o mercado, ver se alguém trocou figos por peixe salgado. Mas a verdade é que até isso depende do Nilo. Com o rio baixo, os barcos de mercadores não vêm. Com o rio seco, o peixe é raro. E quando o peixe é raro, o povo volta para casa cedo. E enquanto isso, o tempo não passa. Ele desliza, como o Nilo quando decide. Essa é a arte egípcia de esperar. Você aprende a conviver com o vazio sem pressa, com o silêncio sem cobrança, com o nada acontecendo como rotina nacional. Alguns dizem que isso enlouquece, outros que isso traz paz. Você ainda não decidiu, mas sabe que vai ter tempo de sobra para pensar. Afinal, o Nilo ainda não veio. Capítulo 2. A plantação começa. Quando o Nilo permite. Finalmente, ele chegou. Você acorda com um cheiro diferente no ar. Um cheiro úmido, forte, quase doce. É o cheiro da vida voltando. E quando sai de casa, com os olhos ainda meio fechados, vê. O Nilo se derramou sobre tudo. A água invadiu os campos com calma, como se estivesse só lembrando quem manda. Não há pressa nem alarde, mas há movimento. Homens caminham descalços checando as margens. Crianças pulam em poças como se fossem lagos secretos. E os mais velhos sorriem, porque a água veio, e com ela, o trabalho. Você também sorri, mesmo sabendo que os próximos dias serão pesados. Mas no Egito, o trabalho é sinônimo de fartura. E quem planta com o Nilo, colhe com o tempo. Começa a preparação. Você pega sua ferramenta de madeira, com a ponta de pedra. Não é afiada, mas é confiável. Como tudo que vem do seu pai, do pai dele e do pai antes dele. A terra está macia, quase líquida, escorregando entre os dedos. E o barro gruda nos tornozelos, como se a própria terra pedisse para ser mexida. Você cava e cava e cava, junto com dezenas de outros. Não há muros entre as plantações. O solo é coletivo. O alimento, dividido. Ninguém aqui planta para si. Planta-se para o todo. E o faraó, claro. Sempre o faraó. Enquanto você trabalha, ouve um tambor distante.
É sinal de reunião no templo. Talvez um sacerdote vá falar sobre as bênçãos da cheia. Ou talvez seja só um lembrete. Não esqueçam de pagar seus tributos, mas ninguém liga muito. Hoje a terra está fértil, e a fertilidade vale mais que qualquer imposto. Os grãos são lançados com cuidado, não com pressa, mas com intenção. Você aprende desde cedo que cada semente é uma aposta, uma esperança enterrada. Uma conversa muda com o tempo. Você lança os grãos e cobre com barro. Depois pisa com os pés, marcando o chão. Seu pai dizia que isso ajudava o grão a se lembrar de onde veio. Ao final do dia, seus braços doem. Mas é uma dor boa, a dor de quem constrói, mesmo sem saber para quem. O sol se despede devagar, manchando o céu com tons alaranjados. E a água do Nilo já começa a recuar, como se tivesse feito seu papel. E agora, a espera muda de forma. Não mais pelo rio, mas pelo broto, pela colheita. E essa espera, essa sim é longa. Mas ao menos agora você tem o que esperar. Você caminha de volta para casa, com os pés ainda molhados, e enquanto atravessa o vilarejo, escuta conversas sobre o tempo, sobre o vento, sobre a próxima lua, e percebe que no fundo tudo aqui gira em torno do invisível, do que não se vê, mas se sente. A água, o broto, o tempo. Você entra em casa e se deita, fecha os olhos e sabe que amanhã o trabalho continua. Mas hoje o Nilo sorriu e isso basta. Capítulo 3. O ciclo do silêncio. Meses se passaram. O silêncio agora é outro. Não o da espera, mas o da colheita. Você acorda com o mesmo cheiro, mas agora é seco. O barro virou poeira. A terra, um corpo quieto. Você se levanta sem pressa. Não precisa correr. A colheita não foge. Seu filho caminha ao seu lado. É a primeira vez dele. O primeiro ano em que seus pés vão afundar na terra madura. Ele carrega uma cesta. Grande demais para ele. Mas você não diz nada. Deixa ele tentar. Você sorri por dentro. Como seu pai sorriu quando você também tentou pela primeira vez. A plantação se estende até onde a vista alcança. Trigos dourados balançam com o vento, como se o campo inteiro estivesse dormindo. Respirando devagar, você corta os caules com cuidado, coloca tudo nas cestas, e o som do corte é o único som. É estranho, como se até os pássaros estivessem em silêncio por respeito. Mais tarde, você chega ao templo, entrega a Osana a parte que cabe ao faraó. Os sacerdotes fazem sinais no ar, agradecem aos deuses e te olham por um instante, como se lessem sua alma. Você não diz nada, só faz uma reverência, como seu pai fazia, como o pai dele fez, como um dia seu filho também fará. O dia termina, você e seu filho voltam com as cestas mais leves e os olhos mais cheios. O céu agora está lilás, o Nilo já se escondeu e o mundo parece em pausa. Você se deita e pela primeira vez em muitos meses, não há nada a fazer, nada a plantar, nada a colher, só esperar, de novo. Mas você não se importa, porque aprendeu com o rio que tudo volta, sempre, até o sono. Boa noite. Propo.